sejam muito bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso! E eu sou Samuel Leite, tio Samuel, e esse é o podcast que explica todos os nossos ICs. Só para lembrar vocês que no mês de janeiro, o IC, o nosso programa semanal de perguntas e respostas, está de férias. Ia estar acabando as minhas férias, meu Deus, daqui a pouco a gente tem que voltar. Por isso, nós separamos os melhores ICs para contar como eles funcionam na prática. Na semana que vem já vai ter um episódio novinho do IC para vocês. Então, segunda-feira que vem a gente volta das nossas merecidas e tão sonhadas férias com muita energia e disposição para dividir com vocês novos quadros, novas coisas, ICs e muitas piadinhas incríveis da Lolo. Mas não estamos falando do IC, estamos falando do É Por Isso, que hoje foi inspirado no episódio 20. Portanto, Gui, magia da edição, do que se trata esse É Por Isso? Oi, eu sou o Guilherme, eu tenho 10 anos. E se a gente fosse um robô? Bom, e para explicar pra gente por que não somos robôs, eu estou aqui com o Marcel, com o tio Marcel, que é engenheiro de computadores, especialista em inteligência e informática e entende muito sobre robôs. Bem-vindo, tio Marcel. E aí, criançada, tudo bom, pessoal? Queria que você me explicasse, não só para mim, mas para todos os ouvintes. Aliás, o Bruno, que está nos ouvindo agora, que está ainda curtindo um pouquinho das suas férias, o restinho das férias, é um apaixonado por robôs. Eu queria que você explicasse para todos nós como é que funciona os braços e pernas biônicas, que a gente já sabe que eles já podem há muito tempo serem usados nos seres humanos e ajudam, sobretudo, para as pessoas que tiveram alguns problemas aí, né, no decorrer da vida e acabam ajudando as pessoas a terem uma vida mais confortável. Esses braços e pernas biônicos, eles são parecidos com os robôs? Então, a gente chama de biônico os casos onde o funcionamento do nosso corpo, de alguma parte do nosso corpo ou do corpo de algum animal, ele é reforçado, ele é ajudado pela eletrônica. É como você pensar que você está colocando um pedaço do computador em você. Olha só. E aí, talvez vocês não saibam, mas dentro da cabeça de cada um de nós tem uma das máquinas mais poderosas que nós conhecemos, que é o cérebro. Boa. De longe, assim, a ciência, inclusive, até hoje, tenta se desbravar para entender a complexidade do cérebro. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda. Então, é o cérebro que comanda todos os nossos braços, pernas, através de impulsos elétricos que ele envia. Imagine que nosso cérebro envia uns recadinhos para nossos braços e pernas, dizendo como eles devem se mover. E esses recadinhos, eles são escritos em descargas elétricas, pequenos choques. E não só nesse sentido, não é só o cérebro que fala mão, abra, ou então mão, segure o copo. Tem também o caminho contrário. As partes do nosso corpo também enviam recadinhos para o nosso cérebro. Se você está comendo, está lanchando, por exemplo, e está muito quente, você sabe que está quente porque a sua língua, por exemplo, ela mandou um recadinho para o cérebro dizendo, ó, tá quente. E é por isso que você sabe. Quando alguém aperta a sua mão. E o que acontece é que quando você tem um acidente, perde uma parte do corpo, ou nasceu com uma deficiência, alguma coisa do tipo, esse caminho, ele pode não estar lá. Se você teve um problema, por exemplo, perder uma mão ou algo do tipo, não só a mão não faz parte mais do seu corpo, como o caminho para chegar naquela mão. Perfeito. E aí, como é que faz? Nem dá pro recadinho chegar, nem voltar, né? A ideia dos braços e pernas biônicos é acoplar algo sintético, né, um computador, digamos assim, no formato da sua mão, da perna, ou o que for, acoplar o seu braço, de modo que tanto o seu cérebro possa mandar um recadinho e falar mão robótica, abra ou feche, assim como de algum modo também você receber isso. Por exemplo, você já deve ter reparado que o papai vai destravar a porta do carro e ele aperta um botãozinho na chave, né? E no momento que ele aperta o botãozinho da chave, não só a porta abre, como ela faz aquele barulhinho, né? Isso. É porque tem uma pecinha ali dentro que ela destrava e você consegue abrir a porta. É a mesma coisa com a gente. O nosso cérebro, ele vai mandar um recadinho e a mão vai abrir. Então é mais ou menos assim que funciona os membros biônicos, né? Tô pensando que seria incrível que também tivesse um barulhinho. Nossa, ia ser incrível. Uma luzinha. Marcelo, me diz uma coisa, pensando nessas coisas que você está me dizendo, como é que os robôs, então, estão ajudando na nossa saúde? Isso é bem legal, porque por muito tempo a gente viu o desenho, o filme, e cada vez mais estão chegando essas tecnologias para ajudar as pessoas. A gente lê, às vezes, algumas notícias, não sabe se tá vendo um filme o que é, porque é incrível como as coisas estão evoluindo em uma velocidade muito alta. Tem um robô chamado Da Vinci, que inclusive tem no Brasil e tem pelo SUS.
Olha só. No Hospital Universitário de Porto Alegre, no Hospital das Clínicas. Tem também, acho que é no Sírio-Libanês, enfim. É um robô super interessante. Ele não faz a cirurgia sozinho, mas ele ajuda o médico a fazer a cirurgia. Olha só. E aí o legal é o quê? A gente treme quando tá muito tempo trabalhando, né? Imagine que o médico, o cirurgião, ele tá lá um tempão fazendo a cirurgia, não pode tremer e tal. Mas com o tempo, com a idade, é natural que você comece a tremer, entendeu? E assim, a nossa mão, ela é grande. Você fazer uma cirurgia numa criança, por exemplo, é difícil, porque a mão do médico é muito grande. Como é que você faz aquele acesso, conseguir colocar a mão dentro da barriguinha? E aí o legal do Da Vinci é que ele tem as mãozinhas bem pequenininhas, e aí o médico controla, para até ficar em outro país, de longe. Olha só. E aí ele não treme, ele não cansa, ele não tem cãibra. Isso que é o legal. E ele tem uma precisão muito boa. Então tem até um vídeo super legal na internet, quem quiser assistir, é o médico utilizando o Da Vinci fazendo a cirurgia numa uva. Olha só, numa uva. Ele tira a pelezinha da uva e depois ele costura de volta. É muito interessante. Sensacional. Tem muitas coisas legais também, por exemplo, provavelmente alguém já deve ter, talvez o papai ou a mamãe já tenha feito uma endoscopia, que é um exame de imagem para ver como é que tá a barriguinha. Ele coloca um aparelho na garganta, é um pouco chato, mas é coisa rápida, tem anestesia. E o que eles estão fazendo agora? Eles têm uns robozinhos de endoscopia. Você engole meio que uma pílulazinha, e ela, bem pequenininha, e ela vai por dentro do seu corpo, filmando tudo e enviando mensagens, os recadinhos para fora do seu corpo, para alguma máquina. Caramba. E aí você tem bem mais informação de como é que tá a sua barriguinha, sem nenhum transtorno, sem engasgar, sem machucar, sem nada, bem mais tranquilo. Que legal. Você tem a questão das órteses, né, que são esses membros biônicos de fato. Você tem exoesqueletos, pacientes que não conseguem se mover, não conseguem andar. E aí tem um caso bem legal no Brasil, que na Copa do Mundo de 2014, teve um paciente que ele abriu a Copa do Mundo chutando a bola, e ele não andava. Eu lembro. Ele usou um exoesqueleto para poder andar, e uma coisa super interessante desse experimento é porque ele não sentia a perna. Então você fala, certo, tio Marcel, ele tá andando, mas como é que ele anda se ele não sente o pé? Porque o cérebro dele manda o recadozinho para o esqueleto robótico anda. Só que se você não sente como você tá pisando, como é que você tem equilíbrio? E aí foi o legal. Uma coisa inovadora dessa pesquisa é que eles conseguiram simular a sensação do pé em uma outra parte do corpo. Então, se eu não me engano, era no braço. Quando ele andava, ele sentia no braço como se estivesse sentindo no pé. Sensacional. E eu queria te perguntar, então, exatamente pegando um pouco de carona nisso, por que a gente não pode ser inteiros robôs? É possível ter consciência? Ser um robô inteiro? Pois é, você tocou na palavrinha certa. Eu pensei um pouco sobre isso, e o único modo que eu consigo imaginar de nós sermos robôs por inteiro seria transferir a nossa consciência pra dentro de um robô, né? E aí, falando nisso, eu volto pro comecinho do episódio quando eu falei que essa maquinazinha chamada cérebro dentro da nossa cabeça, ela é fantástica. Nenhuma máquina hoje chega nem perto do nosso cérebro, e ainda chegando muito longe, elas chegam muito longe gastando muita energia. Então o nosso cérebro, ele é muito melhor que as máquinas, gastando muito menos energia. Ele aprende muito mais rápido. Então é complicado imaginar que a gente nem entende nosso cérebro ainda, e a gente conseguiria criar uma máquina para hospedar o nosso cérebro, né? Hospedar nossa consciência. Hoje não tem como a gente ser robô, principalmente por causa disso. Não tem como tirar o tio Marcel e colocar dentro de uma máquina, porque as máquinas ainda não têm essa capacidade, e eu acho que por um bom tempo não iremos conseguir fazer isso. Então é por isso que nós não somos robôs. Tio Marcel, muito obrigado pelo teu tempo, foi um prazer falar contigo. Eu tenho certeza que papai, mamãe, enfim, vovó, tio, todo mundo que ouviu esse programa também aprendeu junto com as crianças uma história nova aí. E eu vou deixar já o convite aí pra gente voltar a falar sobre assuntos tecnológicos em breve aqui no nosso É Por Isso. Vamos lá, vamos sim. Queria aproveitar esse episódio para mandar um beijão pra Bernardo, meu sobrinho querido, que tá começando a adorar podcast, tá ouvindo tudo e vai se tornar com certeza ouvinte aqui do É Por Isso e do IC. Boa, Bernardo, a gente tá muito feliz aí de te receber aqui, não só o Bernardo, mas tanta gente bacana que vem acompanhando, tantas famílias, a família do IC e do É Por Isso agora também crescem muito. Então, mais uma vez, um beijão aí, Bernardo, e muito obrigado, viu, tio Marcel, pelo teu tempo, e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.